Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Sérgio, instrutor do curso do Clube do Técnico Reparador. Estou com mais um vídeo aqui para poder ajudar vocês numa coisa que eu achei muito interessante, que eu acho muito interessante, que são fatores que podem determinar o sucesso do seu negócio como um profissional, ok? Eu selecionei 10 itens, nós vamos conversar sobre cada um deles aqui e eu vou aproveitar para utilizar a minha guia, uma chave 10mm T-longa, né? Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte, já há muitos anos eu trabalho com manutenção, já trabalhei em assistências técnicas, hoje eu trabalho com a minha empresa, não trabalho mais como funcionário, né? E ao longo desses anos eu vivenciei muita coisa, vi muita coisa e resolvi criar esses 10 itens aqui atrás, que eu acho que são os fatores importantes para o sucesso do seu negócio, ok? Vamos lá. Pessoal, quando eu digo sucesso, você como profissional, né, que trabalha por sua própria conta. Vamos lá. Primeiro item, você está legalizado com CNPJ, né? Você está legalizado como profissional? Pessoal, isso aqui eu coloquei como primeiro item, não que todos sejam numa ordem hierárquica, tá? Independente. Mas esse aqui, ele entrou até como primeiro aqui e com muita razão. Se você é um profissional, você tem que trabalhar como um profissional. Você pode achar que é um profissional, mas de repente não está trabalhando como um profissional. É importantíssimo hoje que você legalize o seu negócio, abra a sua empresa e tenha um CNPJ. É muito simples. Quem está começando pode entrar na internet e como abrir lá no site do governo e ser um MEI, um microempreendedor individual. Em minutos você preenche ali o cadastro, é emitido para você o teu CNPJ, se eu não me engano já com alvará provisório. Depois você vai na prefeitura e pede o alvará permanente, né? Mas você já tem o número do CNPJ, você já se formalizou, você vai pagar por mês um pequeno valor. Na data que eu estou falando esse vídeo aqui para vocês, eu acredito que deve estar em R$52. E esse valor que você paga, R$52, ele vai ajudar você na aposentadoria, caso você fique doente, não consiga trabalhar, enfim, uma série de benefícios que você tem, né? Além de você ter o CNPJ da sua empresa, okay? Você vai ser visto já com outros olhos, você se formalizando, tudo bem? Bom, entre na internet, pegue lá o seu MEI, né? E já comece a trabalhar de forma legalizada. Segundo, uniforme. É importantíssimo que você mande fazer. É barato, não é caro. Mande fazer umas camisetas. Vamos supor que você legalizou lá o MEI, né? Você pode inclusive botar um nome lá, fantasia, para a sua empresa. Mande fazer umas camisetas, um uniforme, por exemplo. Da minha empresa eu tenho essa camisa aqui, né? Tá aqui o nome Tempermac, que é da minha empresa. Porque o cliente vê você também de uma forma diferente quando você chega uniformizado. Te dá assim mais uma aparência mais profissional. Por incrível que pareça, gente, hoje eu ainda vejo alguns profissionais que vão atender cliente de chinelo. Tem profissionais que vão atender cliente de chinelo e de bermuda. Camiseta, né? Aquela aberta de camiseta. Não é por aí. Se você é um profissional, você tem que agir como profissional, tem que se vestir como um profissional. Não parece, mas ao longo do tempo, eu já vi cliente que falou: poxa, meu rapaz aqui para fazer um atendimento, e o cara tava de chinelo, e bermuda, e camiseta, parecia que tava indo para a praia. Não é por aí. No verão, quando a gente chega naquela época do verão, assim, de matar mesmo, somente Rio de Janeiro, no Nordeste, você pode até sim, bote uma camisa, não camiseta, uma camisa, de repente com o nome da sua empresa, uma propaganda,
e pode usar de repente uma bermuda, sapatênis ou um tênis, mas nunca de chinelo. Ok? Às vezes a bermuda, para lugares muito quentes, ainda vai lá, passa. Ok? Mas não vai atender cliente de chinelo, não vai atender cliente de camiseta, não faça isso, né? Você não está sendo um profissional. Mande fazer umas camisas para você, mande fazer 2, 3 camisas, não é caro, garanto para vocês que não é caro fazer. Aí você pode botar o nome da sua empresa, um logotipo se for o caso, né? Então, importante que você esteja uniformizado para atender ao cliente. Se você está trabalhando em casa e não vai atender um cliente, de repente você pode até ficar de chinelo, de bermuda, você está em casa, né? Você pode estar ali, desse jeito você se sente bem, né? Mais confortável para poder fazer um trabalho. Porém, se na sua casa chega cliente te procurando, aí não é aconselhável você ficar de chinelo, bermuda. Mas eu estou na minha casa. Bem, tá a dica. Máquina para pagamento de serviço. Isso aqui é mega importantíssimo. Exemplo, você vai fazer um atendimento para dar um orçamento no cliente para troca de repente de uma transmissão, ou você vai fazer o reparo de uma revisão mecânica, trocar rolamento, você vai fazer uma revisão geral, né? Troca de tubo, troca de eixo, retentor de água, rolamento, ou seja, fazer uma revisão mecânica, são serviços que são caros, ok? Então você tem que ter, quando você tem essa máquina, essa maquininha que eu digo é aquela portátil que tem as empresas aí PagSeguro, Mercado Pago, né? Tem essas empresas que tem essa maquininha, que você paga um valor só, não tem que ficar pagando taxa mensal, e você parcela, você dá a oportunidade de parcelar o seu serviço para o cliente. Vocês sabem que fazer um serviço hoje de uma revisão mecânica, com troca de uma transmissão, fica caro, fica puxado para o cliente. Às vezes nem é todo mundo que tem 400, 500 reais ali em dinheiro para poder te dar. Então quando você tem essa maquininha, você parcela para ele. Eu tinha os meus orçamentos antes e depois. Antes da máquina, quando dava orçamento de reforma mecânica, troca de transmissão, troca de compressor de geladeira, que o valor fica puxado para o cliente. Depois que eu dei a opção do cliente fazer o parcelamento, eu posso dizer que tive de 30% a 40% a mais de serviços autorizados, né? Porque eu dei essa possibilidade de parcelamento. A não ser quando o cliente realmente ele já está disposto, a máquina já é um pouco antiga, a geladeira é um pouco mais antiga, ele está disposto a comprar uma nova, aí ele não vai fazer o serviço mesmo que você dê a opção para ele de parcelar em N vezes. Então, tenha essa máquina aqui, gente, ela gera dinheiro para você, isso não é gasto, ok? Tem vários formatos dessa maquininha, tem uma que você adapta no celular, tem uma, conselho meu, nem que você possa parcelar isso aí em 10 vezes, 12 vezes, mas compra aquela maquininha que já vem com uma bobina junto dela, ok? E estou falando, isso não é gasto de dinheiro, isso é investimento, essa máquina vai trazer dinheiro para você. Você vai dar a opção de parcelar para o cliente, que é uma coisa muito importante. O quarto item aqui. Você faz propaganda? Como você faz a propaganda? Com que frequência você faz a propaganda? A maioria dos meus colegas que consertam, os técnicos, os mecânicos que tem aí, eu pergunto para eles, como é que você faz a sua propaganda? Eles chegam e me falam, eu mandei fazer 100 cartões de visita, 200 cartões de visita, eu coloco na caixinha do correio. Tem uma vez que um chegou até se gabando, sério, eu fiz 500 cartões de visita e botei nas caixinhas de correio. Aí depois eu pergunto para eles, e aí, deu o efeito? A maioria, talvez um serviço ou outro, isso naquele momento o cliente estiver precisando. Por que não dá tanto efeito? Não é que isso esteja errado, não é errado você botar seu cartão de visita lá, por exemplo, na caixinha de correio das pessoas. É que ele não é tão eficaz assim. Por quê? Quando você põe seu cartãozinho na caixa de correio, a pessoa pega. Se ela estiver precisando do serviço naquele momento, calhou de você botar o cartão no dia que o aparelho deu problema, ou ele está com o aparelho escangalhado e precisa, já não encontrou alguém, ele pode lhe chamar para fazer um orçamento.
Mas na maioria das vezes o que acontece é que o cliente pega esse cartãozinho, coloca na gaveta lá da casa dele, no armário, e esqueceu, acabou. Depois ele nem vai saber onde é que está. E o dia que ele precisar de serviço, não adianta que ele nem vai saber. Vai virar lixo aquilo dali. Um dia que ele resolver fazer uma arrumação na gaveta dele, ele vai pegar e de repente ou joga fora, ou sei lá. Mas é ineficaz. Tá? Eu lá no site cursodrefrigeração.com, eu escrevi um artigo dizendo ao longo do tempo o que deu muito resultado para mim nessa questão de propaganda, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vocês podem dar uma olhadinha no meu negócio de manutenção, o que mais deu resultado. Eu já fiz propaganda em rádio, jornal de bairro, menos televisão, né? Eu não cheguei na época a fazer porque realmente é muito caro, mas os outros meios de divulgação eu fiz e lá no site eu digo para vocês qual que mais surte efeito, ok? Então, fazer propaganda é vital que você faça propaganda, né? A propaganda, como diz o ditado, é a alma do negócio. O como também você faz a propaganda e com que frequência. Tem gente que faz uma propaganda, aí vê que de repente aquele negócio não surtiu aquele efeito naquele dia que ela fez propaganda, ele não faz mais, fica desanimado, vai fazer de novo daqui a um mês ou 2 meses, né? Então, tem que fazer propaganda, vá lá no site cursodrefrigeração.com, que eu escrevi um artigo sobre isso aqui, que vai te dar uma orientação. Quinto, mantenha um estoque de peça. Isso é importante. Por exemplo, quais peças que mais se usam em lavadora, quais se usam em manutenção de refrigeradores e quais se usam em manutenção de forno de micro-ondas. Ok? Por exemplo, às vezes você vai atender um cliente, dá um orçamento, o cliente, sim, eu quero que faça, mas o senhor já vai consertar logo? Aí você vê que você não tem material, você fala para ele, olha, eu não tenho peça aqui no momento, então eu vou adquirir. Aí você de repente liga para a loja não tem, e vai passando um dia, vai passando 2, o cliente fica hiper chateado. Aí tem uns que perdem a paciência e chamam outro para poder fazer o conserto. O que são manter esse pequeno estoque? Vou dar um exemplo. São peças que são muito usadas. Forno de micro-ondas, tem fusíveis, né? Aqueles fusíveis de 15, de 20 amperes, aquelas chaves da porta, as micro switches da porta, mantenha diodo de alta tensão, capacitor de alta tensão. São peças que você vai estar sempre utilizando, ok? Então, são pequenas, são poucas peças, não são tantas assim, que pode te ajudar no conserto imediato, caso apresente algum problema. Máquina de lavar, o que se faz muito em máquina de lavar? Poxa, um dos campeões de audiência, eletrobomba. Você pode manter uma eletrobomba universal. De repente o cliente quer botar uma original, mas você tem uma universal que você pode colocar ali para poder colocar a máquina em funcionamento, ou deixar o universal mesmo, você que decide, você e o cliente. Então tem uma bomba universal, capacitor, né, do motor, a válvula de entrada de água, mangueirinha de pressostato, ou seja, peças tirantes, né? Tem tirantes, aquelas molas usadas também como tipo tirante na Electrolux, tirante seria para o Brastemp Consul. São essas pequenas peças que você pode manter para te ajudar ali a fazer um conserto rápido, emergencial, caso necessite dessas peças. Para a geladeira é você manter PTC, um relé, protetor térmico, ok? Então, você nunca fique sem nada e dependendo somente da loja, porque, vamos supor, você pega uma máquina de lavar, não joga água para fora, defeito é eletrobomba. Aí você liga para a loja, o rapaz, olha, eu não tenho eletrobomba agora, eu vou ter daqui a 2 dias, 3 dias. Pô, caramba, é chato, né? Você chegar para o cliente, ele está precisando muito da máquina e falar para ele, só daqui a 3 dias, às vezes você liga para lá com 3 dias e ainda não chegou a peça, né? Então, essas peças, por exemplo, na sua região que você mais usa, tem ali um estoque desse material para poder você ter para fazer um conserto rápido para o cliente. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre quais peças você deve manter em estoque. Ferramentas adequadas, né? A importância de você manter ferramentas adequadas, isso tem a ver também muito com a velocidade e a qualidade do serviço que você vai prestar. Quando você não tem a ferramenta adequada, você fica improvisando, você perde tempo com isso, né? E quando você tem a ferramenta certa, o conserto é feito realmente muito rápido. Um exemplo que eu posso dar para vocês, uma visita que eu fiz na casa de um cliente, o cliente chamou um técnico, a máquina era uma Electrolux 15 kg, ela não centrifugava, e o técnico foi lá,
E segundo o relato do cliente, o técnico demorou 1 hora, quase 2 horas. Deitou a máquina, viu isso, viu uma série de coisas. E no final deu um orçamento com troca da placa eletrônica. E a máquina Electrolux não centrifugava. Pois bem, quando eu fui, o cliente me chamou mais tarde, quis fazer um segundo orçamento, achou o orçamento caro que foi cobrado para ele, queria uma segunda opinião, me chamou. Quando eu cheguei na casa do cliente, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aquele monitor de teste da Electrolux. Em alguns minutos eu já identifiquei o problema, não era a placa eletrônica, ok, mas eu levei minutos para diagnosticar. Eu fui fazendo o teste, né, entrada de água ok, agitação ok. Quando chegou na parte da centrifugação, trava da tampa, ou seja, enfim, em minutos eu diagnostiquei o problema e não era a placa eletrônica. Por quê? Eu tinha a ferramenta adequada, a ferramenta certa para fazer o serviço. Então eu ganhei com tempo, com isso e na qualidade, ok? Então, sempre mantenha as ferramentas adequadas. Hoje em dia ainda tem gente que fica tirando nas máquinas as top loader, né, que abre por cima. Hoje já tem saca-rolamentos. Se você não tem uma prensa hidráulica, tem os saca-rolamentos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, ó. Você pode ter esse tipo aqui de saca-rolamento. Vendo? E você tira o parafuso dele. Sai daqui, isso aqui vende na internet. Eu tenho mais aqui, ó. Tenho outro maior aqui. E eu tenho uma prensa hidráulica também para poder fazer esse serviço. Mas tem gente que ainda usa marreta, né? Talhadeira, marreta, para essas máquinas top loader que abrem por cima, sabendo que já tem essa ferramenta. Gente, o uso da marreta, né, ela pode ser necessário se caso você vê que não existe uma ferramenta adequada para tirar aquela peça. Se não tem uma ferramenta e aquela peça realmente é necessário usar uma marreta ali, um martelo, ou usar uma força maior, porque não existe a ferramenta, tudo bem, ainda vai. Agora, sabendo que tem uma ferramenta, você pode tirar a peça e você pode colocar a peça num tempo mais rápido e sem danificar, assim, porque às vezes quando você usa marreta com talhadeira ou um tubo, marreta com um tubo para poder bater, você corre um grande risco de empenar a base do tanque, você empenar alguma peça ali da máquina de lavar. Então, tem as ferramentas necessárias. Se ela tem para ser comprada, invista no seu negócio. Ok? Então, ferramenta adequada que vai te ajudar na velocidade do teu orçamento e na qualidade do teu serviço. Seu atendimento é rápido. Uma coisa que eu gosto muito dos meus concorrentes é a lentidão. Eles demoram muito para poder atender o cliente e muitos deles me chamam exatamente por isso, ok? Eu vou para lugar mais longe porque os técnicos da região demoram para fazer o atendimento e eu vou lá e eles me chamam exatamente por causa disso, ok? Não demore para poder fazer um atendimento. Você pode de repente estar muito ocupado, muito atarefado, mas pelo menos dê uma satisfação. A gente liga para ele, se ligou para você não puder atender naquele horário ou naquele dia, no dia seguinte, mas você liga para ele e você fala, olha, eu não estou podendo, dá um motivo. Uma coisa que o cliente gosta muito, eu acho que todos nós, né, é uma satisfação, ok? Então não demore para fazer um atendimento, um orçamento ou um conserto para o seu cliente. Um outro item, seja simpático. O que é ser simpático? O nosso perfil brasileiro, né? Nós somos pessoas, num geral, do Brasil inteiro, quase todo, né? Tem umas regiões, nem tanto, mas no Brasil inteiro nós somos pessoas assim muito alegres, pessoas de bom humor, diferente de um povo europeu, o americano, né? Que é um pouco mais sério. Então, no Brasil as pessoas gostam muito de serem cumprimentadas, que você dê bom dia, dê um sorriso, né, tudo com moderação, mas seja simpático com o cliente. Porque eu já vi técnico chegando em casa das pessoas assim, camarada, parece que já brigou com a esposa, já saiu de casa, ou então o cara está cheio de dívida, cheio de problema na cabeça, o cara já chega todo preocupado, e às vezes não dá bom dia, pois não, assim, sério,
não quer nem muita conversa, né? O cliente percebe isso. O cliente, o nosso perfil, talvez eu acredito que deva ser até o perfil do povo latino, né? Mas nós brasileiros gostamos que a pessoa seja simpática, né? Seja agradável. Então não seja aquela pessoa sisuda, fechada, que vai fazer um atendimento, dê bom dia para o cliente, né? Seja simpático, isso é importante porque a pessoa percebe. Você pensa que não, mas a pessoa percebe. De pessoas que têm o bom atendimento, né? A sua forma de conversar com o cliente, sendo agradável, o cliente vai gostar muito e você ganha o cliente às vezes com isso, ok? Seja simpático. Seja organizado. Por incrível que pareça, hoje ainda existem técnicos que vão fazer visita e quando precisa fazer alguma anotação, vai retirar algum aparelho na casa do cliente, pega um pedaço de um caderno, ou então pede para o cliente, só tem um papel aí, tem uma caneta para me fazer uma anotação? Por favor, seja organizado. Se você não tem como mandar fazer bloquinhos de orçamento, blocos de ordem de serviço, né, que não é caro, você vai numa gráfica, você pede para fazer alguns talões ali de ordem de serviço, vá na papelaria e pega aquelas ordens de serviços padrões, né, para orçamento, de pedido, já tem pronto, custa, sei lá, acho que R$3, um talãozinho desse, R$3, R$4, vai lá e preenche, leva na casa do cliente, preenche ali com os dados do aparelho, os dados do cliente, ok? Se você puder investir mais, você manda fazer na gráfica as ordens de serviço, mas se não pode, vai na papelaria. Nada de pedir o cliente, é só ter um papel aí para poder emprestar com uma caneta para me fazer uma anotação aqui. Não dá, gente. Ser profissional, não faça isso. Então, seja mais organizado nessa questão, ok? Por último, resolvi aqui fechar com a chave de ouro, porque seu preço é justo, você está cobrando o que é justo. Pessoal, tem gente que diz que cobra caro e ainda diz que aquilo é justo. Não é por aí. Um dos motivos que, talvez um dos principais motivos de recusa de orçamento é o preço exorbitante. Ok? Seja justo no seu orçamento. Eu sempre fui a favor de se cobrar por hora técnica, você fazer o cálculo certo dos seus custos fixos, custos variáveis, o quanto você quer receber como se fosse um prolabore para você, um salário, né, que você vai estipular por mês. Então você vai fazer uma conta e vai descobrir quanto você tem que ganhar por hora para ser sua hora técnica de serviço. Caso você não queira trabalhar por hora técnica, você pode cobrar fazendo o preço do mercado, mas faça abaixo para você ganhar na concorrência e não pense que você está perdendo dinheiro com isso. Ok? Recentemente, uma pessoa que terminou o curso recente foi pegar uma geladeira em Versys e cobrou para trocar 2 sensores de temperatura um valor exorbitante. Aí eu perguntei, mas por que você fez isso? Ah, porque a geladeira custa mais de R$3.000. Gente, isso não... Pelo amor de Deus, não faça isso. Não precisa cobrar muito caro. Tem gente que serviços simplesinhos, serviços que você vai fazer rápido. Ali chega na casa do cliente, talvez você perca 15 minutos, 20 minutos. Aí você chega para o cliente, é 150, é 200, é 250, porque o aparelho é caro demais. Que isso? Por favor, não faça isso. Não é por aí, eu digo para vocês que não é por aí. Porque tem técnicos que não conseguem fazer um bom marketing, um bom serviço e quase não tem serviço, porque essas pessoas que não trabalham de forma correta não têm muito serviço e quando tem, quer descontar em cima do cliente todo aquele tempo que ele está perdendo ali, que não consegue ganhar dinheiro. Aí quer descontar em cima de um cliente. Não faça isso. Faça um preço justo. Veja na sua área, na sua região, quanto estão cobrando, já que você não quer cobrar por hora técnica. Veja quanto estão cobrando para fazer o serviço. Cobre mais barato e mesmo assim você vai estar ganhando dinheiro. Ok? Então, repense o seu valor. Tá? Repense. Seja justo no que você vai cobrar. Não cobre porque o aparelho é muito caro, você tem que cobrar muito caro por isso. Como eu disse, eu sempre fui a favor da hora técnica. Faça os cálculos, quanto você gasta, quais são as suas despesas fixas.
Quais são as despesas variáveis? O que são despesas fixas? Despesas fixas são telefone, aluguel, são todas aquelas contas que vêm todo mês para você pagar, certo? E as despesas variáveis são despesas que não é certo, mas podem ter. Você é o custo com material de escritório, né? É um reparo num carro que você vai fazer, de repente é uma ferramenta que você precisou comprar. Tira uma estimativa de quanto você deve gastar por mês com essas coisas, ok? E fora isso, quanto você quer receber como um técnico no final do mês? Ah, eu quero tirar, sei lá, quero tirar um exemplo, 5 mil reais de salário. Então você vai pegar os 5 mil, vai somar com o valor dos custos variáveis, vai somar com o valor dos custos fixos, você dividir pelo número de dias que você quer trabalhar por mês e você vai dividir pelo número de horas que você vai trabalhar por dia. Não esqueça de sempre colocar a porcentagem de férias, né? Você tem que, uma vez por ano, coloque lá como se você fosse tirar férias, você vai precisar receber, ganhar aquele dinheiro mesmo não trabalhando, então você tem que fracionar isso pelos 12 meses que você, os 11 meses que estaria trabalhando, né? Então, faça isso. Você cobra pela hora técnica, que eu acho que é o justo, ou você cobra pelo preço de mercado, mas cobre mais barato. Porque, pelo que eu tenho visto, o valor de preço de mercado ainda está muito alto, né? Já vi pessoas cobrando para trocar eletrobomba R$240, R$220 para botar às vezes eletrobomba universal que custa 20 e poucos reais. Gente, por favor, não façam isso, ok? Então, eu deixei isso aqui por último, que eu achei importantíssimo, porque isso aqui define se você vai ter muitas das vezes você vai ter muito serviço ou não, tá ok? Porque o cliente hoje, infelizmente o cliente, a maioria busca mais pelo preço do que pela qualidade. Mas quando você começa a trabalhar dessa forma que eu escrevi aqui, que é a forma profissional, o cliente depois ele vai reconhecer o seu valor, né? Então ele vai dar valor pelo seu serviço. E não é porque você também vai estar trabalhando de forma profissional que você tem que escalpelar o cliente com valores absurdos. Não faça isso, seja justo. Eu aconselho que você procure essa dica que eu dei para vocês, de cobrar por hora técnica, ok? Que é a forma que eu acho mais correta. Tudo bem? Pessoal, tá aqui. Busque você se legalizar, adquira um uniforme para você trabalhar, adquire aquela maquininha para você parcelar para o cliente, que isso aqui é importante. Eu ganhei de 30% a 40% a mais, então isso aqui gera dinheiro para mim. Fazer propaganda, faça propaganda, vá lá no nosso site cursodrefrigeração.com, que eu escrevi um artigo sobre isso aqui. Mantenha um estoque de peças que você mais usa. Use as ferramentas adequadas. Seu atendimento ele tem que ser rápido, seja simpático com o cliente, seja organizado, nada de pedir o cliente lá um pedacinho de papel lá de rasgar do caderninho com uma caneta, ande com um bloquinho, uma ordem de serviço e cobre um preço justo. E óbvio, em relação a todos esses itens que eu falei, não se esqueça que o bom profissional, além de cumprir esses 10 itens aqui, sempre se mantenha atualizado, faça cursos, faça treinamentos, porque nós lidamos com tecnologia, a tecnologia está sempre mudando, ok? Então, além de todos esses itens aqui que eu comentei para você, no final você esteja sempre atualizado, sempre se aperfeiçoando na sua área de atividade profissional. Pessoal, muito obrigado. Se esse vídeo foi importante para vocês, dá um likezinho aí pra gente no vídeo, que isso ajuda pra caramba. Okay? Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para estar sempre recebendo o vídeo. Qualquer sugestão que você queira dar, que eu não coloquei de repente nesse item que você acha importante, deixa aqui no comentário. E também faça seu comentário do que você achou dessa aula. Ok? Pessoal, muito obrigado aí a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.